Yo, 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 como é que é, pessoal? Bem-vindos ao vosso novo podcast de eleição, porque eu acabei de decidir que assim é. Maçã podre. Antes de mais nada, pá, eu sou o Pedro. Este é o Maçã podre, como já disse, estou-me a repetir. Whatever. Eu também estou-me um bocado a cagar para o que vocês estão a pensar neste momento. Como é que isto vai acontecer? Sempre que há um episódio vou estar com alguém, com um convidado, ou eventualmente dois, e vamos discutir temas variados, temas de merda, no fundo. Ou então temas que podem tocar-vos. Pá, isso agora cabe-vos a vocês. Primeiro episódio do Maçã Podre, o meu convidado é o Gonçalo. Yo, como é que é? O Gonçalo é apreciador de tatuagens. Já tem alguma experiência a atender ao público. Também trabalhou num bar em Sesimbra. Yeah. Já tem algumas histórias para contar e acho que é um convidado bacana. Portanto, pessoal, espero que curtam. Como é que é, Gonçalo? Deem um hello people. Como é que é, pessoal? Espero que gostem. Sei que não vão gostar da minha voz. Minha voz é irritante, especialmente o microfone. Acho que eu estou a fazer irritante. Minha voz é irritante, mano. Eu acho a minha voz irritante. Epá, eu eu não gosto do meu timbre. A sério? Yeah. Não Mas gosto isso é uma nada- cena deste puto, não curtes Deste mesmo do teu puto, timbre. deste puto. Ei. Não gosto de ouvir, nem eu ouvir a falar, estás a ver? Yeah. Nem gravação. Acho a minha voz boa tipo desnecessária. A tua voz é desnecessária. Yeah. De Não- todos os adjetivos do mundo, tu escolheste desnecessário. Yeah, mano. Está-se bem. Yeah. Não é tipo, devia ficar calado, né? Não é essa, mas uma voz diferente. Ok. Tranquilo. Mas espero que gostem da maçã podre. Yeah, vocês já sabem, maçã podre é uma maçã que está mesmo toda fodida. Mano. É uma maçã, vocês não vão estar à espera de uma maçã saborosa, com muita frutose. Vocês vão estar à espera de uma maçã podre. Vocês estão a ver aquela maçã que é farinha? Que não tem tipo suco, sabor e tipo quando vocês trincam é tipo farinhenta. É essa A maçã. Não, a nossa maçã é pior. É pior, yeah, exatamente. Maçã farinhenta podre. É o novo nome deste podcast. Por favor, não. Yeah, é melhor não. É melhor não, é melhor não, é melhor Está-se não. bem. Então olha, bem. eu tenho aí Ok. dois temas para ti, mas pá, tu és o convidado, tens que fazer as honras. Ok, Chutei mano. o teu Então tema. olha, como eu não vim preparado para isto, estás a ver? Tive a pedir e queijo, não pensei muito nos temas. Yeah. Eu vou vir com o tema de que tu falaste sobre mim, que sou um apreciador de tatuagens. E agora Isso era um tema que eu tinha para ti, meu. E então eu vou mudar o tema. É melhor, porque esse era um tema. Ou então, Ok. bora, então fazemos assim: começamos com o meu tema Começamos com e o teu falamos já tema. disso. Ok, tranquilo. Tá-se bem. Passa a ser o nosso tema, é o nosso tema. É o nosso tema. E depois no fim arranjamos um tema porque as Yeah, conversas tranquilo. já. Então, o que é que eu te queria perguntar? Tu tens quantas tatuagens? De momento tenho 6. 6 tatuagens. Yeah. E pá, o pessoal não está a ver que isto é só ódio, tens o braço cheio. Tenho o braço praticamente cheio, sim. E quando é que fizeste a primeira? A primeira fiz em janeiro de 2017. Então é uma cena recente, eu até pensei que era mais antigo. A vontade de fazer é mais antiga, mas as Ah. tatuagens não. Começaste tipo a fazer tipo logo boias de seguida. Eu quando fiz eu tive logo na ideia a cena do se é para fazer eu quero fazer o braço todo. Mas Ok. não uma única peça, estás a ver? A minha ideia era. Tu já sabes que eu sou um grande fã de Star Wars, estás a ver? Esqueci de mencionar isso. A minha Star Wars. ideia era ter duas mangas. Porquê? Uma manga seria a preto e branco, outra manga seria a cor. E Ok. iria a preto e branco era ao lado mau da força, E o a lado cor bom era ao lado bom da força. Ok. Isto porquê? Como eu não queria tatuar uma cena de Star Wars porque, não tinha um significado para além do eu gosto, bué. Uhum. Não tinha um significado pessoal do acontecimento da vida e não queria tipo pôr no meu corpo, estás a ver? Então esta era a Yeah. ideologia que eu queria transmitir. Esse por acaso era um tema que eu te queria perguntar em relação a isto. É se tu achas que todas as tatuagens. Uma pessoa que faz uma tatuagem tem que ter um significado. Na minha opinião, sim. Na tua opinião, sim, Sim. mas há muita gente que Há tatua muito- por, mas é por gosto estético. esteticamente, Exato, exatamente. é por gosto yeah, estético. E eu tenho bastantes amigos meus que têm tatuagens e tipo, a razão é, mano, eu curto. E É eu- só por isso. eu de uma forma eu aceito e não aceito, estás a ver? Porque lá está, é a minha opinião que choca um bocado de eu achar que tem de transmitir um significado, porque, não sei, para mim Para ti é como se tipo. é uma se o teu- gravura, estás a Se ver? o teu corpo falasse por si, estás a ver? Exato, tipo, é a tua essa cena. cena. Yeah. Mas é mais do tipo, eu sempre curti de mitologias, deuses e tal. Ok. Yeah. E como é que tu tiveste conhecimento através dessas do passado, dessas épocas? Foram através de gravuras, sejam pinturas, escrituras, Ok. qualquer coisa. Isso transmitiu
está a transmitir acontecimentos, estás a ver? Yeah, E é algo que, tal como as tatuagens, é para a Está a vida contar toda. uma história. Não só é para a vida toda, porque imagina, os bacanos que escreveram, fizeram a tatuagem, morreram, ela continuava lá, Ok, com uma ok. escritura, estás a Yeah, ver? faz sentido, faz sentido. Yeah. Para mim, é por isso que para mim tem de ter tipo significado. Yeah, e outra cena em relação à tatuagem. Hum. Há bué, pá, nós não que somos jovens, estás a ver, mas há bué aquele estigma de que um bacana com tatuagens é tipo uma pessoa. Gandul, é um Yeah, gandul. tipo um gandul, estás a ver? Yeah, E yeah, a minha sim. pergunta é tipo: o people que tu conheces com tatuagens, Sim. sabe pessoal muito diferente a curtir, estás a ver? Ou se todos preenchem certos requisitos, estás a ver? Não. Não, o único requisito que preenchem é de facto o É gosto pela gostar tatuagem. de tatuagem, é. Estás a ver? Mas normalmente é people ligado à arte, curte de cena da arte. Não só, por exemplo, tens sempre de adquirir um certo gosto por arte para teres uma tatuagem, estás a ver? Mas quando digo tipo gosto, o que eu percebi de tu dizeres gosto por arte é aquela pessoa que não gosta só de ver, mas interessa-se o como suficiente criador, estás a ver? É isso que eu Sim. estou a dizer. como criador. Como criador de assim? arte também, estás a ver? Um bacana curto desenhar. Sim, não necessariamente, por exemplo, eu conheço, mas isto é pessoal mais velho, que tem uma tatuagem, estás a ver? Uhum. Não é pessoal que é bué tatuagens, nem. Não, tem uma tatuagem que tem bué significado. Sim. Essa é a cena, o pessoal mais velho que tem tatus, os que têm tipo só uma ou outra, eles atribuem como Bem eles. significado. a Porquê? isso. Como eles cresceram na geração que a tatuagem era algo mau, estás a ver? Pá, eles foram educados com isso, que a tatuagem era algo mau. Pois já, é essa a cena que eu estou a dizer. Exato. Mas no entanto eles têm. Porquê? Porque eles acharam que mesmo sendo mau, o significado era bastante Yeah. para transgredirem esse tabu. Ok, Estás a ver? ok. Yeah, isso por acaso faz bem sentido. Eu falo para mim, eu sou um gajo ligado às artes e curto bem de tatuagens. Mas. Já tínhamos falado disso e tudo. não é? Yeah, já tínhamos falado disto. A cena é que eu nunca fiz nenhuma, estás a ver? Mas eu próprio já desenhei as minhas tatuagens. Só que nunca fiz nenhuma. E curtia de ter isso, só que depois fico naquela que, epá, eu estou bem habituado a ver o meu corpo como ele está e estar a ver pintado, se calhar Olha, vou achar mano, eu estranho. vou-te dizer uma cena. Tu não achas tipo estranho Já- às vezes? Não é bem um sentimento de estranheza, estás a ver? É aquela cena, imagina, eu estou a sair do banho, estou-me a secar e queixo, estou tipo a hidratar as tatuagens, estou a pôr creme para elas para não estragarem. Sim. E eu fico, foda-se. Há ano e meio atrás, eu estava a ver pele neste braço, estás a ver? Pois é isso que eu estou a dizer, é Exato, bizarro. e agora nunca mais vou ver. Mas depois tu pensas assim, não, mas foda-se. É como se o teu corpo fosse uma tela agora. Exato, mano. Yeah, isso é bacana. Tipo, Yeah, e tipo, eras capaz de tatuar uma cena ridícula? Tipo, uma cena muito estúpida, uma cena mesmo bué parva, estás a há ver? uma cena que eu vou tatuar, e isto é por opção de tropa meu, que era lá da Quinta do Conde, que ele contou-me esta história. E isso ficou-me na cabeça, que é... Imagina, vais sair à noite, estás a ver? Imagina, nós não nos conhecemos, Ok. mas ambos fomos sair à noite no mesmo sítio, por acaso. Eu chego ao pé de ti e ouvir-me, puto, posto 100 euros, que eu tenho o teu nome tatuado na nádega direita. E tatuas uma cena a dizer o teu nome. Exatamente. Epá, mas isso é uma beca fleira, mano. É a única cena que eu iria tatuar de estúpido, era isso. Epá, mas isso é um bocado estúpido. Yeah. Yeah, mas é uma piada. E engraçado. acaba por dizer alguma cena sobre ti, porque tu Exato. és um gajo engraçado, tens uma piada na tua pele também. Yeah, é um bom raciocínio. Mas já viste. Transmite a mensagem, mano. Mas já viste que é tipo os gajos que a tua mãe ver essa cena, estás a ver? Mano, se eu vou tatuar senta no lábio, eu não tatuava o teu nome na nádega. Não o meu nome. Não, tatuar o Sim. teu nome. Sim, tu cada um faz o que quer com o corpo, estás a ver? Exato. Não, Yeah. mas o senta tem um significado e um significado forte, estás a ver? Eu é que lhe quis atribuir esse taste tipo nasty. Exato, ok. Tem outro significado que não é nasty, mas tu quiseste lhe atribuir. Não, tem o significado tem não só a ver com o nasty, mas também tem a ver com o que transmite, com o que a mensagem literalmente está a transmitir, a ideia sexual, estás a ver? Mas isso vai estar interligado a outras cenas. Ok. É que Vai criar outras é cenas. que tipo, eu estou-te a imaginar chegar a casa e dizes à tua mãe, ei, olha lá. Não, essa eu não vou dizer. Mas ela vai eventualmente descobrir, tipo, o que é que tens aí na boca, caralho? É uma tatuagem, mano.
E aí tenho um 60 na boca. É tipo, olha, tu base da minha casa, Não, tipo, isso não. base só. Tu que já conheces a minha mãe, já tiveste tipo convivências com ela, mano. Já agora, pessoal, um grande props para a Dona Maria Ivone. É uma grande porreira. Maria Ivone, um grande beijinho, um Por grande acaso é abraço. Ivone Maria. Ivone Maria, peço Eu é que desculpa. chamo Eu é que sou Maria Ivone. disléxico. Não, eu é que chamo Maria Ivone. Ok. Mas é. Está-se bem. Isso das tatuagens é sempre uma cena interessante, meu. Porque é 880. Há pessoal que não. Curte e que não curte. Não, e depois há pessoal que curte, mas tatua só bem pequenas, uma ou duas. E depois há people que enche o corpo. Eu vou. Mano. Tu eras capaz de ficar tipo Rolmeireles. Não. Não curtes? Hã? E outra cena aí. Acho que Já é um sei. exagero. Mas Yeah. não só porque eu não consigo, estás a ver, imaginar ter. Porque o que eu tenho tipo. A vivência que as minhas tatuagens tipo, transmitem, para além. É vivência, mas é diferente que é do meu avô, tipo. É uma dedicatória. Ok. Tipo, eu não consigo ver, tipo, são fortes, são vivências fortes, estás a ver? Eu não consigo ver a ter tantas vivências desse mesmo nível Sim. para encher o meu corpo, Ok. estás a ver? Yeah. Não é tipo, que é tipo... Achas que não vais ter tantas vivências assim tão fortes que dê para pintares o teu corpo todo com elas? Sim. Portanto, uma pessoa que tem o corpo, pá, tipo Rolmeireles é mais estético do que propriamente... Ou então uma pessoa que atribui significados a coisas mais supérfluas. Eu estou a falar do meu ponto de vista que para mim tem de ter um significado, estás a ver? Se para ele é estético, ele apenas é, lá está, é tatuar, porque tatuar é um vício, mano. Pois, já ouvi dizer isso, Tatuar vicia, isso também é 8 ou 80, ou tatuas e está fixe, ou se tatuas e gostas, mano, o meu exemplo, um ano fixe. Eu tinha uma pergunta aí para ti, meu. Eu vi um documentário há pouco tempo sobre uns bacanos na Índia, que são mestres tatuadores, estás a ver? Eles são mesmo mestres. E a cena é, tu vais lá, eles é que decidem se tu és uma pessoa espiritualmente apta a receber uma tatuagem deles, estás a ver? E mais, e tu não sabes o que é que eles vão tatuar, eles vão tatuar o que eles virem em ti, estás a ver? Eu tatuaria isso. Tinta da China, não há cá cores, não há cá merdas ocidentais, estás a ver? É tipo, eles é que sabem se tu estás espiritualmente apto a receber a tinta dele, porque é a visão dele, estás a ver? Ele é o artista. Isso é fixe. Eu vi isto num documentário e já tinha associado antes porque eu vi num podcast também na net do Rui Unas, foi lá a Blaia. E a Blaia tem um tigre tatuado. Tigre, e foi isso, foi eles. Estás a ver? Ela não sabia o que é que tinham tatuado. Isso é fixe. Tu eras gajo para fazer uma cena dessas, entregar tipo o teu corpo para um cota, tatua. Tatua o que vês em mim. Eras? Eu por acaso acho que era das únicas, por estranho que pareça, acho que era das únicas cenas que eu acho que deixava o gajo tatuar. Tipo, preferia isso do que fazer uma tatuagem aí à toa, estás a ver? Exato. Por acaso preferia isso. E não tens em termos de tatuagens não tens mais nenhuma nada a dizer? Epá, olha, digo ao pessoal que quer tatuar, não tatuem tipo no amigo que tem máquina. Tu já conheceste casos de bacanas tipo fodidos para a vida? Com uma tatuagem mesmo... Não, fodidos para a vida não, tiveram a fazer uma cover-up, mas por exemplo, quando eu fui tatuar a minha terceira tatuagem, estava lá um bacana que estava a fazer uma cover-up no tornozelo. Uma caveira no tornozelo? Não, uma cover-up. Uma cover-up. Uma cover-up, ok. Passar, é fazer sim, é fazer por cima, sim. É emendar, Qual é que é o problema, mano? O tornozelo, para além de ser uma zona que dói para caralho, estás a ver? Ele já tinha sido tatuado lá, ele já tinha sofrido a dor. Agora o que é que acontece? Ele teve de sofrer muita mais dor para conseguir tapar, porque a tatuagem estava escura. Estás a ver? Tiveram de fazer ali um grande desenho onde pudessem pôr uma sombra grande, mas com cor, ele queria cor, e ele fez tipo aqueles pássaros com o biquinho. Ia pá, como é que se chama? Pintacilos? Não, que tem. Colibri. O colibri, exatamente, obrigado, mano. Ele fez isso. Mano, mas. Eu disse pintacilo mesmo bem à toa. Bem à toa mesmo. Foi mesmo bem à toa. Aquele tatu tipo em comprimento tinha para aí, que 20 cm? E depois ainda era área. Assim, ainda por cima num sítio que tem osso, meu. Exatamente. Deve doer para caralho. Não tem feitas. Imagina, se o amigo for tatuador e tiver as cenas em casa, mas na boa, a única cena que tu tens de ter esterilizado é o tatuador tem de ter as mãos limpas, estás a ver? Claro. Luvas esterilizadas e as cenas das tintas também e as agulhas.
Tem que ser esterilizado. Tudo, Yeah. tudo, porque pode provocar. Aquilo entra em contacto com o teu sangue, né? Com a tua corrente sanguínea mesmo. Sim. E se houver algum stress, tipo, tu ficas fedido. Tipo, se não estiver bem esterilizado, Sim, podes apanhar uma infecção. uma infecção, né? Exato. Tipo, yeah, isso é Imagina, estás a fedido. ver as estátuas da prisão e que Sim. isso é feito a tinta, essa tinta é a tinta da China. É a tinta da China, O yeah. que é que acontece? Ao longo do tempo essa tinta da China começa a esverdear. Exatamente, por isso, olha, vês cotas com tatuagens já bem verdes. Por Exato. causa disso, olha, o meu pai tem, meu. Yeah. O meu Yeah. pai tem tatuagens que ficaram bem verdes com o tempo. Aquela tinta fica mesmo bem verde. É por isso é que eu digo, epá, não se querem fazer uma tatuagem, Sítio de confiança, né? um sítio de confiança, porque é literalmente é a única guita que tu levas para o caixão, estás a ver? É a única Epá. cena que tu levas para o caixão, mano. É verdade. É verdade, por acaso é verdade. É o único dinheiro que fica contigo, tipo, o resto é aquela cena que tu compras e sabes que nunca vais perder, a não ser que percas um braço. Ou aí, props ao braço. Fogo. Mas isso é bem visto, nunca tinha pensado nisso. É mesmo a única guita que levas para o caixão porque, já não há mais forma de tirá-la de ti. E Exato. talvez daí venha bem o fascínio das tatuagens, estás a ver? Que é das únicas coisas que tu fazes em vida que imortal, depois, mano. que é imortal, estás a ver? Que é arte, estás a ver? Lá está, É, a arte tem uma forma de se escapar à morte sempre, meu. É Se mesmo. tu fores um bom artista, ela por vai isso que é- imortalizar o teu nome. É estás a ver? intemporal, mano. Arte A arte, intemporal. é isso que me faz gostar bué de arte também. Sim. Isto das tatuagens é um assunto mesmo bem fixe, meu. Eu sabia que ia dar um bom tema aí contigo. Se tu queres mandar algum tema, eu tenho aqui um para ti, mas se quiser já mandar Podes um mandar o tema. tema, mano. Está-se bem. Já se manda. Tu trabalhaste em Sesimbra, Yeah. num bar. Yeah. Muita gente, Yeah. estás habituado a atender público, né? Sim. O que eu quero saber é tipo, como é que é lidar com as pessoas? Eu sei, estás a ver? Mas eu quero te perguntar a ti, porque tu atendias muito mais pessoal que eu e pode estar boa gente a ouvir isto que trabalha atendimento ao público e se calhar até fica a ouvir podcast enquanto está a atender ao público. Yeah. Porque às vezes já encontramos pessoas muito estúpidas, meu. Às vezes encontras pessoas mesmo Epá. muito otárias. Mano, eu já tive uns quantos casos Para a partida. desses. A cena é, depende bué, e o pessoal que ouvir isto e que trabalha no atendimento ao público, seja em cafés, seja em call center, na H&M, na Sakura, whatever. Nos Monhês, também dá guita. Também dá guita, Whatever. O que é que acontece? Tu sabes que a reação de um cliente é completamente dependente da maneira como tu ages com ele. Nem sempre. Espera, Discordo. mesmo que ele venha agressivo, não. Não, isso é a resposta. Hã? Mas tu não controlas a abordagem. É o que eu te estou a dizer. Tu Mesmo controlas que a resposta. Não, quem atende ao público sabe Sim. que é possível. Imagina, tu agora vinhas, eu sou empregado, imagina, estavas no meu bar, eu sou empregado, e tu estavas a ter um dia assim, whatever, Fedido, Estavas com as trombas, estavas com os pés de fora. Yeah. Tinhas pedido uma caipirinha. O meu colega do balcão, por acaso, já que já aconteceu, fez a caipirinha sem açúcar. E depois fez um caipirão com açúcar. Deu açúcar no errado. Estava todo trocado da O que é vida que mesmo. acontece? Mano, caipirão é licor beirão. Claro, é bem doce. Agora bota açúcar. E agora bota-lhe 2 colheradas ou 3 de açúcar amarelo. Claro que o cliente vem ter. O que é que acontece? Não sei o quê. Isto é uma caipirinha. Você está a brincar com a minha cara. E eu todo encaralhado, mano. Estava completamente encaralhado. Pois que estavas a responder por Eu ele. estava a responder pela E culpa estavas a dar a cara. E estava a dar a cara. Lá está, é essa cena que eu Espera, queria saber. Mas aí eu não fico fodido com o cliente, mano. Porque se eu tivesse no lugar do Tu também querias cliente, ser bem atendido. eu também queria ser bem. Essa é a essência, mano. É isso. Eu atendo como gosto de ser atendido. Isso é uma máxima para a vida, no fundo. Yeah. Isso por acaso é verdade. Eu não sou assim, meu. Eu não atendo como gostava de ser atendido. Eu atendo as pessoas como eu acho que devem ser atendidas. Tipo. Mas tu, Mas imagina, isso tu não estás a dar a outra face da moeda, mano. Pois não. Isso que estás a dizer é tipo uma cena de humildade até. Yeah, é um bocado. Estás a ver? Podes dizer que sim. Eu atendo bem toda a gente. Sim. Nunca vais ouvir dizer que eu fui antipático com alguém. Claro que não. Mas eu não faço esse exercício de me colocar no lugar da outra pessoa. Estás a ver? Yeah. Agora vou atender esta pessoa como eu me atenderia a mim. Estás a ver? Nunca me aconteceu. Mas- O que eu penso é, vou atender fixe, vou ser simpático com toda a gente. Estás a ver?
Eu tinha lá, por exemplo, tu vias-me, eu adorava estar na esplanada, estás a ver? Ok. Eu na esplanada, mano, esquece. Brutal. Estava sempre de sorriso na cara, toda a gente gostava de mim. Cheguei a ter, tipo, a sair, estás a ver? Clientes deixaram-me imperiais pagas. Eu também sair e, tipo, já conhecer ali um cliente ao outro. Olha, você tem um imperial para si, estás a ver? Yeah. Esse tipo, já tinha, consegui criar, tipo, esse tipo de confiança com as pessoas, essa simpatia, estás a ver? né? Essa simpatia. E depois a cena era, há sempre aqueles clientes habituais, mano, que aparecem lá àquela hora, ou aparecem sempre naquela altura, tipo, das férias, esses tipos de clientes. A melhor cena, mano, é, esses clientes vão começar a dar gorjetas. E este pessoal sabe isto. Tu ganhavas muito com gorjetas? Yeah. Pai, mais ou menos, dá-me um valor. Aquilo era, é porque aquilo era assim. As gorjetas eram divididas, Yeah. estás a ver? Yeah. Ok. E dividir dava sempre tipo 40 paus para o pessoal e queijo. Ok. Mas depois havia pessoal que não guardava. Estás a ver? Uhum. E era pessoal do trabalho que eu até curtia, porque havia o pessoal que eu não curtia. Qual é que era a cena? Foda-se, se vocês me estão a tirar a mim, também vou tirar a vocês. E tu tinhas tipo pessoal no teu trabalho pá, que não curtia, colegas de trabalho que não curtias, Yeah. né? Ah, boés. Yeah. Esse do Caipirinha Caipilão foi a mesma merda. Oh, Pô, eu odiava esse e, gajo. como é que tu lidas assim com os bacanas que tu não curtes? Porque há uns que são mesmo cabrões. Aí é que está. É que eu só sou boa pessoa. Eu só ajo da maneira de como é que ele está com Yeah. os clientes. Porque com os teus colegas não. Com os colegas não consigo. Não consigo, mano. Olha, Mas isso também achava mal, se tu fizesse isso. primeiro ano de trabalho peguei-me com um gajo. Somos tipo amigos, mas peguei-me com ele no Pegaste com trabalho. o gajo, yeah. Segundo ano de trabalho voltei-me a pegar com ele. Terceiro ano voltei-me a pegar com ele. Portanto, havia aí uma química. Hã? Havia aí mesmo uma química de merda entre vocês. O mano a trabalhar era estúpido, nem uma porta, mano. Já queres partilhar com as pessoas quem é? Já? Hã? Não, eu não vou dizer o nome, mas se alguém por acaso em Sesimbra conhece esta pessoa, ela trabalha num sítio que se vende gelados, é masculina e cheira mal. Pá, Só pessoal, isso que já eu digo. sabem como é que é vende gelados masculinos, cheira mal. Se vocês tiverem, pá, deixem nos comentários o Instagram desse gajo, deixem no Face, deixem o Face do gajo. Pá, a gente quer mesmo escorraçá-lo da sociedade. Estamos mesmo aí, bora fazer tipo um hashtag. Temos que fazer um hashtag. O Gonçalo acabou de me dizer bué baixinho que já me mostra para vocês não verem, porque tipo, é uma cena nossa. Mas em relação tipo, à cena de não curtir dos teus colegas de trabalho, tu tens de ter sempre mais gente num trabalho que tu curtes do que gente que não curtes, não estás fodido. Exato. Tu sentias isso onde trabalhavas? Eu sentia que havia mais gente que curtia, já. Então a balança estava no lado certo. Exato. Ok. Estou a perceber. Eu trabalhei numa fábrica bem grande e pá, ali em Pois é, Palma. mano, por acaso E- era uma cena que eu te queria perguntar, Deixa-me- né? Como é que era o deixa-me meu só- trabalho na fábrica? Ok, eu trabalho na fábrica. Queres Sim. introduzir um novo tema na conversa? É esse? Mas colado a este. Exato. Curti. Pá, trabalho na fábrica, é assim, eu entrei na fábrica porque pá, acabei a escola, né? Acabei a escola e não tinha trabalho na minha área. Pá, e acabei por entrar na fábrica porque a minha mãe trabalhava lá. Ok. Uma empresa de trabalho temporário, fui-me inscrever. Depois acabei por ter a sorte também da minha mãe conhecer pessoal lá dentro, estás a ver? E entrei. Yeah. O que é que eu fazia lá? Aquilo era autorrádios para carros, estás a ver? Placas eletrónicas. O meu trabalho lá era super monótono. Era tipo linhas de montagem. Ou. É cenas de trabalhinhos de merda que tu ficas ali o dia inteiro e fica tipo a doer as articulações dos dedos, estás a ver? Yeah. Pronto. É aquelas cenas, foda-se, tipo. Tens que ganhar alguma guita. Exato. Mas ainda fiquei lá um ano. Cheguei a ter um trabalho lá que era. Trabalhava na parte do wear, que era o armazém. Os componentes chegavam à fábrica e eu levava os componentes para as linhas, dava a entrada do material no sistema operativo. Mas também, pá, depois tive lá fases mais complicadas, estive nos plásticos, também na zona dos plásticos. Pois é, qual era tipo a zona de trabalho que tu mais curtias? Era o wear. Wear? Porque aquilo nas fábricas tem breaks, estás a ver? Yeah. Pá, tens 10 minutos de break. Yeah. E, Ok. e eu tinha que cumprir esses 10 minutos, estás a ver? Sim. Mesmo.
E no Air eu tinha uma flexibilidade que os outros na linha de montagem tu não tens. Ok. Era dos únicos gajos naquela fábrica, porque estava na distribuição, que podia ter os breaks que quisesse, desde que o trabalho tivesse feito. A minha única responsabilidade era que nunca faltasse componentes nas linhas para continuar a produção. Yeah. Estás a ver? A única responsabilidade era essa, pá, não, se faltasse um componente na linha para a produção eu estava fedido. Entendo. Não, isso é fedido. Yeah. E essa era a minha única cena lá na fábrica, é a única cena que eu curtia, estás a ver? Eu trabalho lá no armazém, porque depois também, epá, isto vai parecer bem mal estar a dizer-me, mas tipo, tu sabes que a diferença é trabalhar com homens e com mulheres. Yeah. Com mulheres é mais complicado, não é? Depende de como é que lidas com elas. Sim, não, foi uma fábrica cheia de mulheres, meu, é complicado de lidar. Não, mano. És o único gajo, vão-te adorar. Sim, mas a questão não é essa. É tipo, elas vão falar todas nas costas umas das outras, tu vais saber as cenas todas delas, estás a ver? E depois está à parte só. Yeah. Ouves cada uma e falas de Pronto, ok. Mas na parte do armazém eu tinha mais, eram mais gajos, estás a ver? A convivência era muito mais familiar. Exato. E podia fazer, pá, havia dias que não tinha breaks porque tinha que entregar os componentes todos, dias de muita produção, mas havia dias que estava mesmo na boa, meu. Eu lembro-me de ir lá fora, ligar a minha namorada meia hora e voltar. Tipo que se lixe. Mas depois tive uma parte, essa que eu tinha a dizer, tive uma parte que era os plásticos. Aquilo é que era fedido, porque para já nós não éramos lá bem-vindos, os novos que entraram. Então tentaram-nos lixar mesmo bué vezes. Tipo, o meu primeiro dia de trabalho foi apanhar caixas à chuva. Era tipo, o meu primeiro dia de trabalho lá foi tipo apanhar caixas à chuva, meu. Minha bata era branca, ao fim da semana estava castanha. Eu lembro-me de me sentar lá e ficar tipo assim, foda-se, eu ao base daqui, ou então vou fazer-me difícil, os gajos têm que me tirar. Porque eu não quis ser despedido pelo meu trabalho, né? Porque eu não estou, curto de trabalhar bem. Mas essa foi a parte mais difícil, depois entretanto consegui voltar para a eletrónica, que era a parte normal. Curtias a eletrónica? A eletrónica era fixe, mas era muito monetizada, muito robotizada, estás a ver? Era muito robotizado, era um trabalho muito igual, todos os dias era a mesma cena, dependendo das produções, né? Mas trabalhar numa fábrica é isso. Ok. É nice, mano. Sinceramente acho que tipo, o pessoal que trabalha nisso, estás a ver? Eu sei que é preciso ter a capacidade de saber lidar contigo próprio no teu nível extremo de cansaço, estás a ver? Ok. Tem que ser. Porque tu tens, é assim, enquanto trabalhas na fábrica, infelizmente é assim o teu dia a dia fora dela. É afetado por ela, pelos efeitos dela. Isso vai afetar o teu humor ou não. Mesmo no teu dia de folga, que é suposto ser o teu descanso. Tu estás afetado. Estás afetado pela prolongação desse tipo de afetos. Sim, isso é verdade, isso é verdade. É fedido, mas eu, por exemplo, no trabalho que eu estou agora, eu adoro o trabalho que eu tenho agora, meu. Tipo, mas é na minha área, é a minha praia, tipo, estou mesmo a trabalhar onde eu quero. Mas há dias que nas alturas de maior trabalho, são trabalhos muito robóticos também, estás a ver? Não me dá espaço à criação. Mas isso é. Mas, lá está, por outro lado da moeda. Mas por outro lado, eu às vezes curto disso. Porque prefiro estar criativo num dia em que não posso ser do que não estar criativo num dia em que eu tenho que ser. Olha, estás a ver? Isso é que eu não curto. E tu, uma cena também, tu estiveste em design e multimédia também, também tive. E não acabaste? Não. Ok. Não cheguei a acabar. Porquê que não acabaste? Eu faço esta pergunta por uma razão simples. Eu estive no mesmo curso que tu e eu queria mesmo acabar aquilo. Porque eu curti para caralho. Não foi por causa do curso. Foi razões pessoais. Foi razões pessoais, não teve nada a ver com o curso. Aliás, que eu quero voltar para acabar porque então, é uma cena que então quer dizer, se não houvesse ali interrupções, tipo problemas pessoais, que não tinhas acabado. E se calhar estaria a trabalhar nessa área. Não na área que estou agora. Não, por acaso fiz esta pergunta porque pensei que tivesse sido desinteresse da tua parte. Não foi, mano. Ok. Não, porque é uma área fixe, eu também tinha fotografia, tinha a parte de design de comunicação e tinha, não sei se tu tiveste serigrafia, mano. Serigrafia não. Serigrafia é bem fixe. Serigrafia, eu sei o que é, mas não tive, por acaso não tive. Estás a ver tipo
quando tu andava, epá, vá, quinto, sexto ano, e havia aqueles dias que era tipo, era o dia criativo, lá está. E tu ou ias brincar com plasticinas ou o caralho. Ias, tipo trabalho livre, né? Trabalho livre. Fazias o que querias. Sim. Pá, a serigrafia é um bocado isso, mano. A sério? Yeah. Tu vais fazer o quê? Não fazes, tipo, tens de fazer uma cena, tens de fazer tipo um trabalho. Eu acho que serigrafia é uma matemática à parte, é uma questão de lógica também. Não, a forma como tu pensas em fazer isso, estás a ver? O método. Para mim o método foi mais de quem o criou, estás a ver? Mas há espaço para tu criares em cima desse método. Sim, exato. Yeah. E essa aqui é a parte fixe. Estamos a falar bem abstrato para o pessoal que é tipo de outras áreas está mesmo tipo a desligar esta merda. Mas o pessoal que é da área ouçam. E há outra cena, isto agora a ver com esta matéria. Tu, se não tivesse ido para aí, qual era a área que tu escolherias? Professor de História. Professor de História. Yeah. Tu eras bom aluno na História. Eu também era, por acaso. Eu curtia mesmo bem de História. História é bem fixe. Mas alguém te fez gostar. Normalmente é sempre isto, meu. Tu nunca começas a gostar naturalmente de História. Alguém, enquanto criança, antes de estás na escola, te deu essa injeção da História. A História é uma cena fixe. Foi uma cena. Eu lembro-me, e pensei nisto hoje, mano. Eu lembro-me de ser puto, estás a ver? Mas tipo 5, 6 anos. E tipo, imagina, eu estava aí no Fórum Almada com o meu pai, mano. Estava aí lá com ele. Eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer perguntas tipo sobre a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? O que é que este fez? O que é que este fez? O que é que aquele fez? Estás a ver? Tipo, os acontecimentos. Eu lembro-me de fazer bué de perguntas desse género, tanto ao meu pai como à minha mãe. E depois, quando finalmente já tive história, tinha aquela história básica de Portugal. Até o terceiro ano. Não, até o terceiro. Não, aquela história que é tipo do estudo do meio, ou caralho. Não, o estudo do meio era as ciências. Era as ciências, não era. Eu acho que era tipo ali, como na primária não há disciplinas, estás a ver? É tipo aulas só. Não é na primária, era o primeiro, o segundo e o terceiro ano, primeiro ciclo. Então isso é o quinto, o sexto e o sétimo. Não, isso é o segundo ciclo. Então é primário. Primário é primeiro, segundo, terceiro e quarto. Exato. Então é desse que estás a falar? Sim. Pronto, eu disse primário. Tu é que disseste que não. Então, exato, mano. Pronto, e não há disciplinas. Tinhas 3 disciplinas. Tinhas disciplinas, mas não era tipo, tinhas que ir, por exemplo, no quinto ano começas, olha, bora para a aula de... Não, o horário e tipo método de colocação que eles faziam é diferente. Exatamente. Mas tu havia dias que davas ciências, que era o estudo do meio, e havia dias que davas história. Exato. Eu acho que era isso. Matemática. E matemática e português eram quase sempre. Para mim era assim, para matemática e português era tipo quase dia sim, dia não. E depois era intervalando com o estudo do meio e história. Eu quase não tive estudo do meio. Tinha bem matemática. Tinhas bem matemática. Eu curti de matemática até ao sétimo. Não, a partir do sétimo ano. Não. Ainda gostei do sétimo ano. Oitavo, deixei de gostar. Eu por acaso, não sei se queres explorar o assunto da matemática ou não, ou ficar aí nas escolas. Queres fazer como? Tu é que não, mano, quero-te fazer uma pergunta que é, nós já, bem vezes, não muitas, mas que fomos, por exemplo, jogar snooker, estás a ver? Sim. E eu sei que teve de haver um acontecimento para tu teres adquirido esse gosto. Qual é que foi o acontecimento que fez adquirir o gosto por snooker? Por snooker? Há vários, há bués, mas o primeiro. Estou-me a tentar lembrar disso. Olha, aí há uns anos, no Fórum Montijo, estás a ver cá fora, cá em cima, na zona da restauração, depois tem uma cena cá fora, né? Aí havia umas mesas de snooker, no verão, só no verão, estás a ver? E os meus pais tinham bem o hábito de ir para o Fórum Montijo. Os meus pais curtiam, na altura que havia mais guita, um gajo podia sair os fins de semana todos. Nós curtíamos de ir para o Fórum Montijo, íamos ao cinema e íamos jogar snooker no verão. Isso era fixe. Ia com os mascotas. E íamos sempre com outro casal, amigo, sim, que tinha uma filha. Estás a ver? Parece bem que estou a contar a história que eu comi, né? Não, ok, continuando. Agora sim, porque mencionaste, mas é na boa. A intenção era essa. Está-se bem. Mas o que é que acontece? A gente começa a jogar e o meu pai joga bem, não é o maior craque do snooker. Mas joga bem snooker. É aquele cota que te vai sempre ganhar até certa altura. É tipo limão. Ok. O meu pai joga tipo limão, estás a ver? Ou seja, joga bem. Exato. Mas não é a melhor cena dele. Eu estou a dizer isto porque o meu pai nos matraquilhos é fedido.
É como o meu, mano. Foda-se, temos que marcar um encontro dos nossos Yeah. cotas e transmitir tudo em direto na maçã podre. Está-se bem, mano. Pessoal da maçã podre, vocês já sabem, encontro de cotas, Sr. Henrique contra Sr. Celestino. Sr. Henrique contra Sr. Celestino, podem fazer as suas apostas. Já sabem que o meu pai tem a odd mais pequena porque é o favorito, não é? A odd do meu pai está a 1,60€, podem apostar, vai ser no placar e essas cenas. Mas já temos que marcar um encontro dos nossos cotas, tipo a jogar matrecos, mas setas? sinceramente. Setas nunca não, comecei a jogar com amigos, estás a ver? E por isso é que eu já não, é o jogo de bar que eu tenho menos gosto. Ai, a setas é brutal. Eu adquiri esse gosto do meu cota. Ah, o teu cota curtia de setas. O meu cota estava na minha equipa. É que é amador, mas era a minha equipa de setas, aquelas dos cafés. Ok, Depois ok. entram nas competições. Yeah. Não, é pá, eu é mais snooker. Porque snooker também envolve. Epá, eu curto tudo o que eu faço na vida, tem que ter uma parte de raciocínio. Eu curto bem de raciocinar, estás a ver? Setas tem bom raciocínio, mano. Yeah, mas eu não entrei nisso. Tu tens que mergulhar na cena. É uma cena matemática. Yeah, exatamente. E a matemática é uma cena bem importante, mano. Mas o snooker também é uma cena matemática. Pois é, Por exemplo, Mas as eu- tabelas. mas se calhar- Sabes porque é que as mesas têm as bolinhas? as bolinhas. Aqueles círculos entre os buracos. A do VIP não tem, por exemplo, mas as mesas... Ah, já sei, sim, Sa- sim. sabe- Não sei sabes porquê, porquê? não sei porquê. É porque aquilo é para dividir as tabelas, aquilo de forma tipo 1. Não, é 4 por cada lado, estás a ver? Yeah, Aquilo yeah, é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ah, Isso é para dividir os ângulos para tu fazeres a tabela. Tu sabes que, imagina, a mesa está aqui. Ok, Estás já aqui a bater a percebi. direito no 2 quartos, vai direta ao 2 quartos daquele. Ah, Se ok, tiver, se tiver ok, sempre yeah. o ângulo certo, Ah, sim senhor. o ângulo de 90 graus. Olha, não sabia disso. Não Mas sabia é. disso, não sabia disso. Eu de snooker curto mesmo bué. E matrecos também não gosto. É sério? Matrecos não gosto e eu curto bem de futebol. A cena é, o meu pai joga mesmo bué, meu. Aquilo é ridículo. Tipo, Olha, estás a ver aquele bacana que joga bem lento? joga bué lento. Joga bem devagar. Ah, estás-me a dar uma imagem de Sim. alguém, ok. Pois Se então, jogar matrecos faz cenas bem devagarinho. Tipo, Sim. Só que imagina que... Perdi o raciocínio, mas continua. tu estavas a dizer que o teu pai era esse gajo, certo? Não é... Mano, é o bacano que joga bem devagar, mas marca. Que Sim. atrofia o pessoal todo. Ok, que há sempre um desses, estás a defender uma ideia Uma ideia, de que há sempre um gajo desse em cada Há grupo. sempre. Ok, já percebi. Por acaso não conheço nenhum gajo desses, mas eu também não me dou com muito pessoal de matraquilho. Eu na quinta era setas e matrecos. Não havia muito snooker. Na quinta do sério? Conde, eu aprendi, eu já tinha jogado antes quando era mais puto. Foi o que fez gostar, mas eu aprendi a jogar na quinta do Conde, na mesa do Rui. Aquele bacana que costuma vir cá. Ah, ok, Que era uma mesa pequena. que ele tinha uma mesa em casa. E ele tinha uma mesa na garagem que os tacos não tinham a ponta. A mesa estava toda fodida, estás a ver? Estava Ok. côncava numa certa parte, curvava. Yeah. Ei, agora, Mas eu aprendi a jogar aí, mano. agora deixa-me dar-te aqui um raciocínio fedido. Ok. Essa mesa tem bem significado para ti, foi lá que tu aprendeste, Yeah. né? Agora imagina tu chegavas aqui a um grupo de amigos e criavas uma grande cena, fogo, a mesa do gajo, porque tu nem estavas a referir que estava Yeah. fedida. Estavas a dizer que aquela mesa marcou-te. E todos nós queríamos ir lá jogar. Mas Tu querias, deviam sem ir lá querer, jogar, mano. sem querer, tu crias uma imagem que todos nós devíamos ir lá jogar. Uhum. E depois é aí que tu começas a dizer assim, isto acontece boas vezes entre as pessoas. Tu começas a dizer assim, ah não pessoal, deixa entrar, a mesa está fedida. E o pessoal já como está tão vidrado quer ir à mesma. Yeah. E quando chega lá, não tem a experiência que tu tiveste. Exato. Estás a ver? Isso é uma das razões pela qual as pessoas desapontam-se bem, estás a ver? É porque criam expectativas tipo Yeah. É crazies para tudo, tipo, que não justifica aquela expectativa. Sim. E as pessoas criam, né? E aí, eu agora, para fazer uma analogia à tua mesa de snooker, isto está bem a sério, meu, bora só parvalhar. Ok. O pessoal já está tipo, já estou a ter bem intelectuais de óculos a ver esta merda e eu tipo não quero. Está-se bem, mano. Então vá, faz-me aí uma pergunta parva. Dá-me a iscar. Eu desafio-te. Está-se bem. Uma pergunta parva? Yeah. Pá, mano, para te ser sincero, não, eu por acaso, pá, o pessoal está aí a ver a maçã, não sabe, mas a ouvir neste caso. Não, mas quando tu dizes é bué fixe, torna-se visual. É verdade, mano. Ah, Obrigado. pois. Tá, Não, eu elogio dá- para você. A Isto dar graxa. se os meus ouvintes não forem uns burros de merda. Estás a ver? Se forem uns burros de merda não vão conseguir criar imagens mentais. Mas eu ia dizer,
Pá, pessoal, estava a brincar. Ok? O que eu estava a dizer era. O pessoal da maçã não sabe, mas nós os dois aparvalhamos bué, estás a ver? É Nós verdade. aparvalhamos para caralho. E quando eu pensei em fazer o episódio contigo, eu pensei, aquilo naturalmente vai aparvalhar. Mas a verdade é que o que eu estou a constatar é que um gajo chega aqui e estamos a ter conversas sérias. E Mas sabes o que é engraçado? é que Tu isso... és o primeiro episódio, é verdade. É verdade. Mas eu já gravei episódios, estás a ver? E acontece exatamente isso, ou ao contrário, quando eu penso que vai aparvalhar um gajo fica sério. Às vezes eu penso que vai ficar bem sério com um bacana tipo mais sério, né? E aparvalhamos bué, meu. Uma cena engraçada. E mais uma vez liga-se aqui, conversa das expectativas, né? Exato. Mas pá, se tivesse um tema estúpido para falar, Tema estúpido. pá, diz-me, por exemplo, o que é que te irrita nas pessoas? Meu? Qual é uma atitude que te irrita nas pessoas? Escolhes uma e vamos aqui dissecar essa atitude tipo marrã em ciências. Está-se bem. Pensei numa atitude que te irrita, tipo nos outros. Eu tenho uma, mas não estou a ver bem como é. Como explicar? Essa é a cena. Pá, olha, uma coisa que me irrita bem nas pessoas, meu, é às vezes não terem capacidade de entender as cenas, meu. Não terem inteligência emocional. Percebes o que eu estou a dizer? Já está a ficar deep outra vez, mas isto que era para Não, apagar. mas é tipo o pessoal que vive dentro do saco do Lidl. Está ali na bolha deles, estás a ver? E às vezes não entendem as merdas. Pá, e irrita-me bué, estás a ver? Porque normalmente coisas que irritam os outros, a mim metem-me só piada. Exato. Olha, vi uma cena hoje que me irrita para caralho. E a bué pessoal que eu conheço acha graça como o caroças. E a mim irrita-me bué só. Que é o quê? Universitários que não sabem merdas básicas. Pá, pessoal. Se alguém da universidade está a ouvir esta merda, façam-me um favor. Eu não quero saber quantas cadeiras tu passaste. Vai só aprender quem é que escreveu a puta dos Lusíadas. Se faz favor, meu. Mete-me uma raiva, mano. Tipo, esses bacanos estão ali a gastar propinas para caralho, muitos da guita dos pais, e dizem-me que o Luís de Camões descobre a Índia, mano. Pá, há limites, meu. Pá, pessoal, quero mandar um grande props ao Moreno, que é um vizinho e grande amigo meu, e ele tem um lema, que é estupidez tem limite. E reparem que eu não disse limites, eu disse estupidez tem limite, porque o limite é singular, e vocês ultrapassaram-no. Claramente. Epá, isso não te irrita? Irrita-me bastante. Claramente a mim irrita-me mais. Sim, mano, te irrita-te mais. Acho que é tipo. Mas lá está, é aquela cena que nós já falámos uma vez, que é tipo. É esse tipo. Pá, ao pessoal que te irrita assim tanto, deixa eles reduzirem-se à própria ignorância que lhes atribuem. Mas para mim é complicado. Para mim não. Mas isto também parece que um gajo está aqui a falar tipo que é maior que os outros. Não, isso não. Não é o que eu penso. Eu não penso assim. O que eu estou a dizer é que, mano, vai aprender coisas. Há cenas que tu tens que aprender, estás a ver? Eu considero que uma boa pessoa deve ter certas qualidades. Exato. Mas também deve saber certas coisas. Exato. Estás a ver? Mas às vezes nem é, tipo, essa cena de não saber cenas da história e irrita-me bué, profundamente. Mas ainda me irrita mais o que eu estava a dizer antes, que é a inteligência emocional das pessoas, estás a ver? Sim. Tipo, tu estás a fazer uma cena qualquer e está um bacana a cagar-se, estás a ver? Estás a fazer, ou uma situação do tipo, olha, vou comer a tua ex-namorada, porque o mundo é assim, somos todos modernos. Somos modernos o caralho que vos foda. Porque isso não é inteligência emocional, estás a ver? Não só de ninguém, deste triângulo que eu falei, ninguém é inteligente emocional. Se forem amigos, estás a ver? Não, se fosse uma cena liberal, não tenho nada contra isso, mas eu estou a dizer mesmo quando envolve sentimentos, estás a ver? Emoções. Sim. Aí pessoas sem inteligência emocional me metem bem raiva. Eu também não sou o gajo mais inteligente emocionalmente. Mas considero-me um bocadinho mais inteligente emocional nesse aspecto, estás a ver? Mas a cena é que tipo. Há sempre falhas, mano. As falhas é um assunto que eu queria trazer para aqui e pronto, esquece, não vai dar para aparvalharmos. Eu prometo, vamos fazer outra emissão só para dizer piadas de merda. Está-se bem, mano. As falhas, isso é um assunto que eu queria trazer para este podcast, mas até estava preparado para outra pessoa. Mas a cena de falhares, isto atua diferente nas pessoas, estás a ver? Eu, antes de falhar, eu sei que vou falhar. Estás a ver? No meu caso,
Por isso é que eu Sim, sou sim. bué, sou Eu bué sei. prudente, bué cuidadoso com tudo na minha vida, vejo, tipo, tento ver bem onde é que estou a pisar. Mas há pessoas que parece que, não, epá, eu antes de as criticar tenho que as compreender, estás a ver? Sim. E eu queria saber, tipo, como é que funciona isso? Tipo, tu só percebes e isto sendo tu assim, não sei se tu és Sim. assim, mas há pessoas que só percebem depois de fazer merda. Não, mas a cena é, não sou assim, mas lembras quando falámos de ou tu és metódico ou ages por instinto? Sim, claro. Tu és metódico, eu, por exemplo, eu ajo mais por instinto, apesar de haver cenas que sou bem metódico, mas é mais o overall. Yeah. Como é que quando tu fazes merda? Quando fazes aquela merda que um gajo hoje olha para trás e tipo, epá, não devia ter feito, estás a ver? Se aquela cena que... Qual é o sentimento que me causa? É isso que estás a perguntar? Ou a Não, reação que eu vou ter? não, queria-te pôr nesse lugar, há anos atrás, quando erraste. Yeah. Como é que foi isso? Tu tipo, antes de errares pensaste ou foi uma cena tipo apagaste? Pá, houve umas que pensei, houve outras que não. Lá está. Mas essa é a minha dúvida, o que é não pensar nisso? O que é não pensar que vais errar? É a parte do agir por instinto, mano. Ih, eu não sei nada do que é essa merda. Estás a ver? É tipo. Eu não sei. Tu estás a ter noção, mas não tens noção. Tu vês o que se passa, mas não estás a ter bem noção do peso que ela está a ter. É porque, tipo, é mesmo o que queres, vem de dentro, é mesmo o instinto, estás a ver? É o tipo. É o teu cérebro a agir por ti, tu não ages através dele. Ele usa-te para criar a vontade dele, mano. Ei, então, nós somos tipo escravos do nosso cérebro. Nós acabamos por fazer o que ele nos vai mandar fazer. Nem sempre, lá está. Sim, nem sempre. Mas isso também de seres mais lógico ou mais instintivo também tem muito a ver com a tua infância. Yeah. Tem muito a ver com como é que foste criado, na minha opinião. Se os teus pais forem pessoas à toa, tu vais ser um gajo à toa. Estás a ver? Não é? Sim. Então acho que também não tem a ver só com a cena do cérebro. Também Mano, olha um dildo. E é boa interrupção de podcast. Por acaso curti um dildo. Pá, pessoal, temos aqui um dildo. Eu não estou a ver nenhum dildo, mano. Esquece, já está na tua boca. Pá, os meus sinceros parabéns. Não, tu disseste que gostavas de inconveniência, mano. Eu fui inconveniente. Ok. Por acaso foste Estás a ver? inconveniente. Porque Agora... a cena é que, imagina, se não soubesses que isto era para o podcast, tu se Sim. calhar ias te rir, tipo, porque pedra estupidez e tu tipo, não, boa, mano, dás aquele sorrisinho. Mas tu tiveste a atribuir mais peso à cena que eu disse, tipo, em termos gerais. Ok. Yeah. Ei, olha, isso é um grande pensamento, por acaso é verdade. Mas não, eu por acaso não estava. Às vezes é assim. Eu tipo, já noutros podcasts, já ri para caralho, porque a gente disse boas merdas à toa. Yeah. Vocês vão ver comunidade maçanoide. Vocês vão ver daqui para a frente. Isto é muito estúpido. Isto é mesmo muito estúpido. Pá, só mesmo pessoal mesmo bué fixe é que vai ouvir isto. Mano. Mas O pessoal parece estúpido. é isso. Epá, esse é aquele tema que eu estava. O que é que te irrita nas pessoas, mano? Lá Já está, estás na condição de me dizer o que é que te irrita nas pessoas? Prepotência, mano. Prepotência. Ok. Tipo. Terem mania. Não é bem. Não é bem ter a mania. Não é bem ter a mania, mano. Porque é mais tipo. Arrogância? É um bocado disso. Mas não é só arrogância. É uma mistura, estás a ver? Pá, uma pessoa prepotente de si própria. Tipo, Estou a perceber. é um bocado também a mania da superioridade. Mania da superioridade. Mas em que não há de facto uma superioridade. É só mania. Exato. Porque, imagina, há pessoas que eu vejo, tipo, pá, há sempre aquele tipo de pessoa que, imagina, está um grupo de pessoas, estás a ver? Se a pessoa chega e essa pessoa, tipo, mostra que chega, estás a ver? À primeira e à segunda tem mania. Mas depois tu conheces a pessoa e tu vês que se calhar ela Que tem ele é razão mesmo assim. e que é mesmo assim, tem razão para ser assim, estás a ver? Mas depois há outras pessoas que já passam ao mesmo tempo, mas elas não mostram, tipo, conteúdo. Nem Para não te mostram Para agir. matéria suficiente para tu pensares, ele age assim por este motivo. Sim, exato. Ok. Conheces pessoas assim? Conheço, mano.
Por isso é que eu não gosto delas. Pois, Epá, eu por acaso Não, tento não é que eu não gosto afastar da pessoa, eu não gosto dessa cena. dessa cena na Yeah, pessoa. mas, por exemplo, é pessoal amigo, mas eu não gosto dessa sua faceta. Ah, ok. Tu consideras que isso é uma cena de um bacana que está todo fedido, né? Tem tipo uma visão muito diferente, está muito longe de ti nesse aspecto. Sim, mas é um bocado assim, mas lá está, tipo, eu vejo que ele está assim, porque imagina, ele é mais velho do que eu. Mas a cena é, imagina que nenhum de nós tem tipo idade, nós não temos tempo, mas encontramos num certo tempo, que é o momento em que nos conhecemos e que nos estamos a dar agora, estás a ver? Sim. E a cena é, ele teve um tipo de vivências, eu tive outro tipo de vivências, estás a ver? E as vivências, lá está, mano, as vivências são tijolos. E Ok. tipo, e consoante cada vivência tem tipo uma forma, estás a ver? Sim. Então- Tipo Tetris. Exato, imagina, cada vivência tipo, Hashtag ao longo do vivências tempo, são Tetris. hashtag vivências são tetas, ao longo do tempo, cada uma forma uma cena diferente, estás a ver? Ok, estou a A perceber. silhueta vai ser completamente diferente, imagina, uma pode parecer, imagina, a Torre Eiffel, Estou a perceber. outra a Torre de Pisa, estás a ver? Depende de como tu as recebes. Exato. Lá está, como as vivências são diferentes, mano. Tu também começas a agir consoante como elas vêm. E por isso é que tu muitas vezes acabas por ficar parecido com pessoas com quem tu te dás muito. Yeah. O ser, Porque elas deram-te muitas vivências. o ser humano é absorvência, mano. Tu absorves Se o ser humano absorve tudo, é uma esponja. Mano. Nós absorvemos tudo aquilo que. que nos rodeia. Yeah. E nós é que escolhemos se entra, se não. Yeah, Algumas. yeah. Não, acho que nós não escolhemos as. Nós podemos escolher as que aproveitamos e as que queremos dar valor. Mas tu não escolhes as cenas que entram no teu cérebro. Não, eu estava a dizer as que entram, as que tu decides que queres ficar com elas. Mas todas elas entram, sabes disso? Temos Sim. lá a informação, mas Yeah. não estamos a acessar a ela. Exato. Fogo, isso é uma cena interessante. O cérebro é uma cena fedida. Imagina daqui a 200 anos, se calhar já usam metade do cérebro. Yeah. Tu usas bué pouco de cérebro. Yeah. Mas o que usas já fazes bué. Ou Agora pensamos que imagina- fazemos. Ou pensamos que não fazemos nada. O que é que achas de viagens no tempo? Olha, isso é um grande tema. Das provas que há. Eu posso. Podes, mas fala. Posso falar sobre isso. Epá, Yeah. Eu por acaso é um assunto que eu curto mesmo para caralho. É bué fixe. Foste mano. tocar num assunto mesmo É bué sensível. fixe, mano. Pá, olha, viagens no tempo. Para já, eu acho que é aquela cena. Eu agora vou parecer um pastor da igreja evangélica das viagens no tempo. Mas eu vou tentar converter o pessoal, estás a ver? Está fixe, mano. Basear. Fixe. As viagens no tempo é uma questão interessante, porque é aquela cena que dizem em puto, né? Pá, gostava de viajar no tempo. Yeah, Os voltar putos- atrás. Voltar Tipo, atrás, mano, viajar, Tu vê o peso que esta frase tem. voltar atrás. Voltar atrás. Mas pronto, tu quando és puto dizes isso, sabes porquê? Porque não tens noção da possibilidade. Exato. Então, à medida que Mas- cresces, isso é uma daquelas coisas que na tua cabeça vai perdendo possibilidade de acontecer. Exato. Tu vais chegar a um momento que te dizem, com 17 anos, pá, gostavas de viajar no tempo, o gajo vai achar que estás a gozar. Yeah. Estás a ver? Porque foste perdendo essa possibilidade desde que és de criança. Mas, eu era assim, mas o Einstein, eu li algumas cenas, o Einstein já dizia bem cenas sobre isso. Estás a ver? A teoria da relatividade cósmica explica-te, não te explica, porque o Einstein não era explicativo, estás a ver? Yeah. Mas ele não te vai explicar, mas vai-te provar cenas. Ok. Estás a ver? E o que ele prova é que o tempo não é em linha reta. Não. Estás a ver? O tempo não é em linha reta. Nós temos uma percepção do tempo criada por nós, estás a ver? Exato. Com a calendarização. Nós já falámos disso bué de vezes, mano. Eu acho que nós criámos os calendários ao longo, desde que o ser humano, desde que se sabe da existência do ser humano, há centenas de calendários que o ser humano já fez, estás a ver? E que foram vigorando nas suas épocas. Sim. Neste momento é o romano, não é? No calendário romano. Não, o Juliano, o que é? Epá, eu por acaso não sei, mas pronto, Calendário temos um romano. característico da nossa Sim, época, estás a ver? Ou seja, o tempo é tão rendilhado, Sim, o tempo é tão fedido, que nós estamos a construir em cima dele coisas, Yeah. porque é a primeira cena que o homem não conseguiu controlar quando estava na Terra era o tempo, mano. Ele aprendeu a controlar os animais, o homem aprendeu a controlar tudo a certo ponto, e percebeu que a única Estás a cena... esquecer que era o antes tempo. do homem veio o tempo, mano.
Claro. O tempo já cá estava. O tempo é tipo, se tu fores ver por essa lógica, o tempo é Deus, estás a ver? Yeah. As pessoas perguntam, mas Deus, não acredito em Deus, porque quem criou Deus? Então e quem é que criou o gajo que criou Deus? Estás a ver? Yeah. Mano, a resposta está aí, foi o tempo. Estás a ver? Se tu reduzis as cenas ao último grãozinho de areia, o tempo é a É o única tempo. merda que manda nisto tudo. E porque e há tempos verdade, diferentes, e há tempos diferentes em vários sítios do universo, estás a ver? Yeah. O tempo passa de forma diferente. Para Tá em nós, Exato. para Tá em nós. const- Isto E não é a só prova. para ti. Exatamente. E não só para mim. Estás a Exato. ver? Ou seja, o tempo não é em linha reta. Não, mano. Ainda te digo mais, já se fizeram viagens no tempo, mas fora da atmosfera terrestre. Estás a ver? Já, tipo, buracos negros é viajar no tempo. Sim, eu sei. Isso é uma teoria, São mano. wormholes, estás a ver? Exato. E aí prova que nós podemos viajar no tempo. O ser humano já conseguiu domesticar tudo. Falta-lhe domesticar o tempo de certa forma, porque ele nunca irá domesticar. Mesmo que Exato. seja possível viajar no tempo, o tempo de agora não para. Exato. Há vários tempos, estás a ver? Mas podes mudar. Ou então o tempo nem sequer. Ou então se tu fores ver bem, o tempo pode nem existir. E tipo, imagina que estamos a cair numa cena e vamos batendo em vivências aleatoriamente, estás a ver? Isso é fedido. Portanto, essa questão é complicada. Yeah. Não, mas Se- tu eu- gostavas de viajar no tempo, hoje em dia. Gostava de viajar por lazer, não para resolver Yeah. nada. É isso mesmo. Mano. Mano, não quero, não vou tipo para trás mudar nada. Mesmo as merdas fedidas, tipo, Yeah. não vou mudar nada. Já está. Não vou mudar nada. Mas eu sempre pensei assim. Mas curtia mesmo bem de viajar no tempo. Para passar momentos de novo, estás a ver? Mas já não podes fazer isso. Porque quando fores lá passá-lo de novo, tu não vais ter o mesmo feeling. Porque já vais à espera disso. Estás a ver? Yeah. Então já vais à espera daquela sensação. Então não a vais ter. Estás a ver? Porque aquela sensação foi criada pela exclusividade do momento. Yeah. Ou então os teus melhores momentos na vida, se calhar são os mais difíceis que tu, quando souberes viajar no tempo, chegares lá. Foram mais exclusivos. Yeah, man. Estás a ver? Yeah. Pronto, já é. Pá, pessoal, fogo, está-se a notar bem que a gente está mesmo a viajar para caralho. Mas nós não viajamos no tempo, mano. Yeah. Eu gostava de viajar no tempo. Fosse, eu também curtia bem de viajar no tempo. Bora terminar aí escolhendo um momento para o qual tu voltavas. Da minha vida. Sim. Há pessoas que dizem o meu nascimento, vai para o caralho, é cenas que te lembras mesmo. É pá, um momento que não estou a ver nada. Não. O último momento que me levou, mano. Era esse. Eu voltava a viver esse momento. Eu ia responder cenas de alguma coisa do meu avô, não ultimamente, mas ia responder alguma coisa dele, por Não. acaso. Para mim é o último momento porque é o único que eu sinto que não vivi bem. Mas voltavas por arrependimento, não por lazer. Não, mas eu queria. O que vivi, tipo, eu queria voltar a viver. Queria ter esse lazer, Sim. estás a ver? Mas esse sentimento. Sim, esse Mas sentimento vais não lá- foi suficiente. Lá está. Então Mas por então- gosto. A Yeah. primeira onda que surfei, mano. A sério? Yeah. Porquê a primeira? Podias ter dito a melhor onda que surfei. Não, mano, a primeira. Primeira Ok. onda que eu surfei. Ok, está bem. Foi aquela que deu mesmo o gosto, mano. Eu não faço muito, estás a ver? Mas eu gosto bem de fazer, apenas tipo, não tenho ainda a oportunidade para fazer. Eu de certeza que seria um momento de infância, estás a ver? Uma cena de ingenuidade qualquer, uma Yeah. cena de não saber. Se calhar o facto de não saber algo dava-me o mesmo sentimento. Estás a ver? Sim. Tipo, é aquela ingenuidade. Quando és puto, tudo é Yeah. mesmo bem fixe, estás a ver? E eu gostava de voltar lá e perceber certas coisas que me passaram ao lado. Quando és criança, estás a ver? Estou a ver. Quando és Mano, criança, agora eu estava a perguntar uma cena. Nós falámos tipo viajar no tempo, qual é que era o momento, estás a ver? Mas ok, segui no pensamento de voltar para trás, mas porque nós não pensámos no momento futuro? Pois, mas tu irias ao futuro. Para mim isso é uma cena fechada, eu não iria ao futuro. Eu iria ao futuro. Fazer o quê? Viver. Não queria mudar nada, não iria tipo a um futuro pessoal tipo, da minha vida. Mas estás a acho ver? que se houvesse essas regras, tu não poderias ir ao futuro assim só por lazer. O futuro é uma cena fedida, por isso é que ainda não o sabes. O futuro ainda não te foi revelado, estás a ver? Yeah.
Então é mais lixado. País ao futuro tem que ser fedido. Não podes ir lá. Eu acho que se houvesse regras tipo de merda que eu estou a inventar agora no universo, tu não poderia, tu país ao futuro era difícil. Ok. Mas era Estás a uma ver? cena fixe. Mas então, portanto, ias ao futuro, não é? Ia Eu ao não ia. futuro. Eu não ia. Que se foda. No futuro. Bem, Bem. eu acho que a gente vamos jogar um joguinho. Vamos jogar aí um joguinho. Pá, vocês podem. Vocês estou a falar mesmo para vocês. Para vocês mesmo, comunidade de maçãs. É Tipo, o a gente. primeiro, mano, ainda não é uma comunidade. É o primeiro. Yeah. Na altura de Salazar, se tivessem 3 pessoas juntas, era considerado manifestação, estás a ver? Yeah. Mas Então olha, aqui se houverem 3 ouvintes, para mim é a minha manifestação pessoal. mano, pá, aí das 45 visualizações que isto vai ter. Desculpa, podes repetir o número? 45 45. Visualizações. Fogo, bem fixe, é bem gente, não estava à espera. vão ser todas nossas e do grupo do café. Pois bem. E vais ser tu a mostrar ao pessoal, só que mostras no YouTube para aumentar. Oh pessoal, vejam lá isto Yeah, que pessoal, nós estamos a fazer. isso era mesmo bem chato, caralho. Tipo, aí pessoal, olha, já viram o meu novo vídeo de 1h10. Ouçam, depois tipo, não estás a ouvir. Oh, anda cá. Oh, isto ainda vem 15 minutos só. Estás a ver? Foda-se, isto era muito mostrar- chato do caralho. Não, lá Eu acho que- é o advertisement, mostra Que é que tu achas? para criar interesse Yeah. no todo. Mas este podcast é difícil mostrar uma parte que seja mesmo realmente interessante, estás a No ver? final. O final, yeah. Tu achas que alguém do nosso grupo de amigos é pessoa para ouvir isto? O Moreno. O Moreno, claro. Pá, isso, o Moreno, então acho que, Moreno. Moreno, tu estás já no futuro, estás a ver? Nós estamos a viajar no tempo, estamos a falar contigo agora. Moreno, E tu estás a ouvir? tu estás a ouvir isto, mas isto já foi gravado à boé, estás a ver? Nós estamos a viajar no tempo, estamos a falar diretamente contigo, Moreno. Essa gaja com quem estás a falar agora. Não, vais descobrir merda. Estou a brincar, nem esqueça, eu estou a falar bem à toa. Mas acho que mais acho que mais ninguém vai ouvir isto, meu. Yeah. Porque a cena é. Vai ouvir isto no caso de. Pá, eu espero que haja pessoal do Porto a ouvir, nem que seja só um bacana maluquinho preso numa cave e está a ouvir-me enquanto está a jogar Counter-Strike o dia inteiro. Ok. Estou-me a cagar. Estás a ver? Porque acho que isto é a cena que eu curto nos podcasts é que tu não tens de estar a ver nada, estás a ver? Tu estás só a ouvir 2 pessoas falar, meu, ou 3, Yeah. estás a ver? Isso é bem fixe, meu. Eu estou no Yeah. trabalho bem vezes a ouvir entrevistas, tipo a papar podcasts americanos, portugueses. Porquê? Porque, mano, eu prefiro ouvir uma pessoa fixe a falar Yeah. do que às vezes, eu curto mesmo bem de ouvir música, nada me Yeah. substitui a música. Mas às vezes é fixe tu ouvires um gajo bacana a falar, porque também Yeah. vais aprender, estás a ver? Exato. Yeah. Portanto, pessoal que não vai ouvir isto do café, mas nós fazemos um jogo que é dizer merda e tentar não rir. Já é conhecido até. É um jogo conhecido. Isto Temos é o sério, é tipo sério, mas a dizer merda. dizer merda e inclusive é sem vocês olharem para nós, estás a ver? Yeah. Mas Mas podes começar. Não queres tu dar as honras já que Tá és bem, tu tá bem. o hoster. Ok, bem pessoal, modo jogo, estou-me a cagar mesmo. Ok. Vamos jogar mesmo. 5 pontos, don't forget. 5 pontos? E vamos. 5 vidas? 5 vidas, ok. Hoje é for daquilo, mano. For daquilo, For ok. daquilo. Hashtag for daquilo. Ok. Hashtag foda aquilo. Pá. Deixa-me manter a postura, meu. Hashtag for da pilo. Agora sem hashtag. Cona de sabão. Está fixe. Isso por acaso, para algumas jovens, era necessário pôr sabão na cor. Isto conta? Claro. Foda-se, meu. Então, Estou a perder por um ponto, people. Vocês têm que me dar boas energias vindas do futuro. Do futuro, de 2345, que é quando este podcast realmente vai sair. E pessoas vão. E vai ter fãs, estás a ver? Só nessa data. Depois vão dizer que eu sou um gênio do caralho, já morri há bem tempo, estás a ver? há 300 anos. Então, estou a perder. Está-se bem. Fudilhão astuto. Está fixe, mano. Isso está nice.
Não, imagina um sócio está a correr, estás a ver? Hum. De repente ele cai. Não me vai atingir. Mas algo atingiu ele. Foi um pênis. Ah, tá, o gajo caiu porque levou com uma pila bem grande. Sim. Nas costas. Não, na cara. Portanto, uma pila titânica. Sim. Portanto, uma... Bem, já recuperei. Já recuperei, pessoal, está um igual. Está um igual. Mano, sabes o que é igual? Meteres 2 dedos no cu, cheiras um, cheiras outro. Já sei, mano. Ok, fez-me rir. Está 2-2, né? Yeah. Isto agora é que está a ficar interessante. Mano, imagina, já que vais pelo imagina, né? Yeah. Imagina todos unidos numa só nação. Oi, oh. Mano, sabes o que é amor? O quê? Eu e tu, igual a Ui. Grande frase, grande poeta que a mandar aí, grande shout-out para o C4. Como é que é, Pedro? Engraçado que ele chama-se Pedro. É verdade. É piada. C4 o meu nome. Peido enraivecido. Melhor, peido enfraquecido. É aquele peido que tipo não tem força, só É aquele faz peido que manha. tu estás mesmo. Aquele peido mesmo que morreu na praia. Yeah. Oh, Essa contou, está-se bem. não, deixa estar. Vá, eu estou a ser piedoso. É? Não, mete 3-2. 3-2 estás. Yeah. Tá fixe. Imagina que cada vez davas um passo, o som era produzido como um peido vaginal. Agora, imagina quando corres. Ai pá, foda-se, essa matou mal, confesso. Pá, admito, apanhou-me. 3-3? 3-3. Foda-se, apanhou-me, sim senhor. Comeback. Foi mesmo aquele comeback fedido. Epá, mas se fores ir pela dos imaginas, se fores pela dos imaginas há muita cena. É verdade. Imagina que quando tu caías na rua, aparecia um grupo de chineses bem pequenos, anões, mas bem rápidos, estás a ver? Mesmo bem eufóricos, e montavam à tua volta tipo um estádio. E tu ficavas ali preso durante algum tempo até as pessoas irem ver o teu espetáculo, que era tu a cair over and over again. Sempre caías acontecia-te isso. Tipo, tinhas que esperar, estavas lá tipo a cair, boa vez, já com o joelho todo fodido, quase fratura exposta, e o pessoal ali, excelente número, é um grande artista. Mano, qual é a tua refeição favorita? Acho que não tenho uma assim. Uma que tenhas bem prazer a comer. Epá, polvo alagareiro. Imagina cada vez que comias polvo alagareiro, a Marisa enfiava-te um dedo no cu. Pá, tenho a dizer que ia comer menos polvo. Bom. Mas ia continuar a comer polvo, às vezes lá teria que ser. Pois. Foda-se, um polvo alagareiro. Estou a pensar nisso. O teu cu vale um polvo alagareiro. Está fixe. Não, tenho que ganhar tempo e espaço. Espaço tens de ganhar, espaço. Não, tem que haver espaço no tempo, estás a ver? E tempo de espaço. Foda-se, como caralho. Está fixe. Isto está 3-3, né? Esta interrupção ao meio do jogo em que rimos e nos cagamos, né? Demos aquele pause, né? Imagina que esse gajo começa a dançar o Thriller e o cão é a Madonna a fazer um feat. Imagina, chegares a casa. Sim. E está tipo a tua mãe e alguém que tu conheces. Sim. Comerem-se. Ok.
imagina isto. Obviamente que eu não me ia rir disso, né? Não, imagina agora Sim. que tipo, eles iam pedindo cenas, estás a ver? Como se fosse bem normal. E tu estavas naquela cena, tipo, "Pô, estes gajos não se estão a mancar." E estavam tipo ali na boa a fazer, e iam pedindo cenas tipo, "Ei, vai-me só ali tratar da roupa." Estás a ver? Traz-me um copo de água. Estás a ver? E tu tinhas que manter sempre igual. Isso não faz rir. Mas foi uma boa tentativa, mano. Foda-se. Pronto, lá está. Tem piada para mim, para ti já não tem. Exato. Não, mas estiveste bem. Estiveste bem. Imagina que cada vez batias palmas. Sim. O som que produzia era o "oh" de Homer. Agora imagina, fazes anos. É uma estrutura de piada pronta para me fazer rir, né? Não sei, pensei nisto. Pois, lá está, é uma estrutura. Yeah. O gajo não me fez rir. Sabes Foi o porquê? choque da primeira. O choque da primeira. Foi o choque da primeira, tens razão. Imagina que sempre que arrotavas, o som do teu arroto era um espirro de uma gaja. Tipo aqueles. Era fixe. Era engraçado. Era engraçado. Tipo, pessoal, fogo, esta cerveja está a saber mesmo bem. Está bacana, yeah, mano. Já está fixe. Esse é um som também fixe, né? Espirros. Espirros. Yeah. Há espirros bem burros. Yeah. Há espirros mesmo muito burros. Bem, mano, eu acho que a gente vamos dar isto por terminado. É verdade. Ficou verdade. 3-3. Yeah. É um bom resultado. Pá, obrigado aí por ter estado aí. Ténis. Lá está, inconveniente, no último nível. E pá, obrigado aí por ter estado aí. É o primeiro episódio que vai sair. Pessoal, já sabem como é que é, Gonçalo. Pá, um grande bem-aja aí ao pessoal que me ouviu. Um grande abracinho, um beijinho na testa. E vão todos para o caralhinho que vos foda.